Graça e paz, o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém? Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por João, capítulo número 13. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 27. Diz assim, João, capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou dizendo, na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Versículo 22. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos de quem ele falava. Versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Versículo 24. Simão Pedro, portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele a que Jesus falava. Versículo 25. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é este? Versículo 26. Jesus respondeu, ele é aquele quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que tu fazes, faze-o depressa. Vamos lá. O contexto aqui, Jesus Cristo estava numa casa, eles estavam ceando, e Jesus Cristo passou os ensinamentos sobre humildade, que Jesus Cristo lavou os pés deles e falou que o Senhor veio para servir, não para ser servido, para que os discípulos sejam exemplos dele também, sigam o exemplo dele de humildade, de servir uns aos outros. E teve um momento que Jesus falou, um de vocês vai me trair. E os discípulos ficaram, né? Como assim? Quem de nós aqui vai te trair, Senhor? O Senhor é onisciente, então fala para nós. Jesus falou, é aquele a quem eu der o bocado, o pão molhado. E deu para Judas Iscariote. E quando ele deu para Judas Iscariote, o versículo 27 fala que após o bocado, entrou Satanás nele. Porque Judas estava contra a vontade de Deus. Judas estava contra a vontade de Jesus Cristo. O pensamento e o coração de Judas não estavam no centro da vontade de Deus. Os pensamentos e o coração de Judas não estavam no propósito que Deus tinha decretado que ia acontecer com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para se sacrificar por nós, para nos resgatar. Só que Judas estava com outro propósito, o propósito de roubar o dinheiro da bolsa. E ele pensava que Jesus Cristo iria destruir os romanos. O propósito todo contrário de Deus. Então isso nos revela o quê? Que quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos permitindo que Satanás entre no nosso coração. Por isso que também a Bíblia nos afirma que de tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Nós temos que guardar nosso coração. Salmo 100 também fala sobre isso também. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é importante. Se o nosso coração não estiver no centro da vontade de Deus, se o nosso coração não estiver naquilo que agrada a Deus, possivelmente nós estamos permitindo que Satanás entre em nosso coração. Não permite que Satanás entre em seu coração. Como que você vai fazer isso? Fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos nos blindando de Satanás entrar em nosso coração. Jesus Cristo, ele é tão onisciente que quando ele falou isso no capítulo 13, anteriormente isso, no capítulo 6, versículo 70, ele falou, respondeu Jesus, não escolhi os 12 de vós? Um de vós é um diabo. Versículo 71, e ele falava de Judas Iscariote, filho de Simão, porque ele deveria traí-lo sendo um dos 12. Veja bem, Judas andou com Jesus Cristo durante um longo tempo, mas Judas não escolheu se converter. Judas não escolheu mudar aquilo que estava desagradando a Deus.
Ele permaneceu fazendo aquilo que desagradava a Deus. Então, quando a pessoa não está no centro da vontade de Deus, quando ela não está fazendo aquilo que agrada a Deus, ela está com Satanás no coração. Não deixe Satanás tomar o seu coração. Esteja no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e através da sua vida também. Amém? Glória a Deus. E interessante, Judas não ficou ali, quem és tu? Não. Judas ficou sucinto. Muitas das vezes as pessoas não percebem que elas estão endemoniadas, estão com Satanás no coração, por esse simples gesto. O Satanás não se manifesta, porque se ele se manifestar, ele sabe que vai ser expulso. A máscara vai cair e ele vai ser revelado. Então, que você tome cuidado. Não deixe Satanás tomar seu coração. Seja no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Seja pleno do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Amém.